Seu Pedro, agora um senhor, ainda guarda vivas memórias de um avistamento que ocorreu quando tinha apenas 10 anos de idade. Sua história é intrigante, pois ele recorda claramente um acontecimento de muitos anos atrás. Naquela noite, encontrava-se em uma casa de farinha durante o que chamavam de Noite da Farinhada, na companhia de sua família e amigos. A casa de farinha funcionava como uma associação na qual todos colaboravam no trabalho de descascar mandioca, ralar e produzir farinha, entre outras tarefas. Na noite do avistamento, descrita por seu Pedro como uma noite de lua tão clara quanto o dia, ele e outros meninos de sua idade estavam acertando os detalhes e regras de uma brincadeira de esconde-esconde. Sendo um garoto astuto, seu Pedro decidiu se esconder um pouco mais afastado, porém mantendo a casa de farinha à vista. Sozinho e com um esconderijo perfeito, abaixou-se atrás de uma moita, confiante de que não seria encontrado. De repente, surgiu um homem revelado pela claridade da lua, caminhando lentamente em direção à casa de farinha. O menino o observa sem piscar. O homem, perdido em seus próprios pensamentos e alheio ao seu redor, avança com passos arrastados, sua atenção voltada apenas para a casa de farinha à sua frente. O menino, com medo que sua posição fosse revelada, permaneceu quieto, sem respirar. E observando o homem distraído, vestido numa calça jeans azul claro, com o tampo da calça na altura do joelho, rasgado e virado para baixo, uma camisa branca de manga comprida. O vestuário parecia velho, mas o pequeno chapéu de palha, branco no topo da sua cabeça, parecia novo. Ao emparelhar com seu Pedro, o homem finalmente percebeu o menino, surpreso, confuso e rodopiando como se não esperasse um encontro com o menino, e sem saber como reagir. Ele olha freneticamente ao redor, antes de, num impulso, saltar para trás de uma moita e sumir. Seu Pedro, curioso com o desenrolar dos eventos, se levanta e vai até o local onde o homem se escondeu. Ao investigar a moita, se dar conta que o homem das vestes velhas e seu chapéu novinho não era, de fato, um homem, mas sim uma alma penada vagando perdida. Sem hesitar, o menino corre em direção à casa de farinha, gritando a plenos pulmões: "Uma alma! Uma alma!" Sua exclamação provoca um rebuliço entre os outros meninos que, emergindo de seus esconderijos, correm em direção à casa de farinha, tropeçando uns nos outros na pressa e na confusão, enquanto ecoam os gritos de seu Pedro. A noite, antes um palco para uma inocente brincadeira, transformou-se num teatro de horrores, onde a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos espíritos se mostrou mais tênue do que jamais poderiam imaginar. Antes, seu Pedro relata, evidenciando uma memória notável, que brincava diariamente com um menino de mesma idade no quintal de casa. Ele ocultava essa amizade devido à severidade de sua mãe, que reprovava vínculos com crianças desconhecidas, em especial com um menino cuja procedência era ignorada por ele. Por apreciar a companhia do amigo, optou por manter em segredo. Gradualmente, ele se afeiçoou ainda mais às brincadeiras com o menino. Sempre que ia brincar, tomava o cuidado de não ser visto por sua mãe, pois sabia que, se fosse flagrado na companhia daquele menino, a diversão seria interrompida imediatamente e ainda correria o risco de ser severamente repreendido. Assim, dia após dia, dirigia-se ao grande quintal para brincar, até ser chamado por sua mãe, sinalizando o fim daquela alegria. No dia seguinte, ao voltar ao local das brincadeiras, o menino rapidamente aparecia e eles iniciavam suas brincadeiras. Em um certo dia, enquanto estava distraído nas brincadeiras, sua mãe o chamou, mas a distração facilitou uma situação inesperada. Sua mãe se aproximou e ele, percebendo-a bem perto, saltou de surpresa e tentou explicar sobre o menino. Porém, sua mãe apenas verificava sua presença, pois o chamava e não obtinha resposta.
Quando ela pegou sua mão e o levou para dentro de casa, ele pensou que receberia uma surra por estar brincando com o menino. Ele tentou se explicar, mas sua mãe lhe disse que ele precisava tomar banho, pois iriam sair. Então, ele ficou quieto. No dia seguinte, ele não estava disposto a brincar. Passou o dia em casa. Em um dia ensolarado, enquanto se perdia na euforia das brincadeiras com seus irmãos menores, sua atenção foi abruptamente capturada pela figura do menino do grande quintal que o observava silenciosamente através da janela. O coração acelerado, temendo a repreensão de sua mãe, ele pediu ao menino que fosse embora. O menino, com tristeza, se afastou lentamente, desaparecendo. À medida que os dias se desdobravam, a memória do menino do quintal começou a desvanecer. Entretanto, uma saudade das brincadeiras bateu. Ele correu até o local no grande quintal, mas foi recebido apenas pelo vazio. O menino havia desaparecido. Na esperança de uma resposta, mas o silêncio pairou. Os dias se transformaram em semanas e a presença do menino do grande quintal se evaporou. Ele se viu assombrado pela lembrança daquela figura, frequentemente retornando ao local de suas brincadeiras, meio esperançoso de que o menino reaparecesse. Mas isso nunca aconteceu. Com o tempo, a memória do menino se tornou apenas um sussurro em sua mente. O mistério do menino do grande quintal ainda o intrigava. Decidiu então compartilhar suas inquietações com sua mãe, descrevendo o menino em detalhes na esperança de alguma revelação. Mas sua mãe negou conhecer tal criança. Não satisfeito, ele procurou seu pai e até seu irmão mais velho, mas ambos negaram. A busca por respostas o levou a questionar vizinhos e aos amiguinhos, mas cada tentativa terminava em mais dúvidas. A ausência de qualquer pista sobre o menino, talvez ele fosse o único que havia visto o menino. Já rapaz, seu Pedro se recorda vividamente de uma visão que marcava cada tarde de sua vida. A de uma moça de beleza incomparável, com pele tão alva que as veias sob seu rosto eram visíveis. Como um ritual diário, ela desfilava com graça diante de seus olhos, em frente à sua casa, adentrando um beco estreito, e seguia em direção à roça que se estendia além. Ele se postava, fiel e esperançoso, todas as tardes, ansioso por um mero vislumbre dela. Sua admiração pela moça se transformou em um afeto silencioso, embora ele jamais tivesse recebido dela um olhar ou um sorriso que indicasse reciprocidade. E ele se dedicava a observá-la, encantado por sua beleza que parecia transcender. A moça vestia-se invariavelmente com o mesmo vestido branco florido. Para seu Pedro, esse detalhe curioso pouco importava diante do esplendor. Ao deslizar suavemente em frente à casa de seu Pedro, a moça deixava no ar um rastro delicado de flores frescas, uma fragrância que se entrelaçava com a brisa da noite, afirma seu Pedro. Pensando esta apaixonado, tornara-se um ritual diário para ele preparar o cenário de sua vigília ao cair da tarde, posicionando-se no hall de sua casa. Cada aparição dela era um evento antecipado com fervor. Ao avistá-la, seu Pedro prontamente se embelezava, num gesto quase inconsciente, alisando seu cabelo, acertando a postura, umedecendo os lábios com expectativa, seus olhos seguindo-a com uma atenção devotada, até que ela se misturasse à distância, desaparecendo de sua vista. No entanto, a moça passou a faltar aos seus encontros não combinados, sua ausência cortando a frequência habitual de suas passagens. Seu Pedro começou a se atormentar com a possibilidade de suas brincadeiras inocentes terem, de alguma forma, afastado aquela visão de beleza que tanto o encantava. Apesar dessa inquietação, ele não podia negar a força do hábito. A mera suspeita da fragrância dela no ar era o suficiente para reacender a chama de sua espera.
Preparava-se então com a mesma diligência de sempre, e como um milagre que se repetia, lá estava ela, sua amada, atravessando sua visão com a inalterável beleza e graça de sempre, seu perfume prometendo-lhe a companhia de sua essência pela noite. No entanto, esse ritual que tanto conforto lhe trazia foi abruptamente interrompido. A moça cessou suas passagens diante da casa de seu Pedro, deixando um vazio preenchido apenas por memórias e anseios. Consumido pela paixão e pela ausência, ele se lançou em uma busca desesperada por informações, descrevendo-a a amigos e conhecidos na esperança de que alguém pudesse reconhecê-la. Suas palavras encontravam apenas olhares de incredulidade e respostas que semeavam dúvidas em seu coração, pois ninguém mais parecia tê-la visto ou sequer conhecê-la. Numa tentativa de agarrar-se a qualquer vestígio de esperança, seu Pedro recorreu à sua mãe, detalhando cada detalhe da mulher que assombrava seus dias e noites. Foi então que sua mãe sugeriu que talvez a enigmática moça pertencesse à família de certo morador da roça, lançando uma ponte de esperança. Agarrando-se a essa nova pista com um misto de ansiedade e esperança, seu Pedro viu-se diante de um novo capítulo em sua busca, impulsionado pela possibilidade de finalmente desvendar o mistério que envolvia a mulher, que, sem dizer uma palavra, havia se tornado a mais profunda obsessão de seu coração. Seu Pedro convenceu seus amigos a acompanhá-lo até a roça mencionada por sua mãe. Juntos, atravessaram o caminho até o lugar. Apesar da riqueza de vidas em seu redor, a figura que seu Pedro tanto ansiava por ver não se materializou. Desapontado, retornou à sua casa. Na juventude de seu Pedro, momentos como esses 3 episódios sugeriam a existência de um véu fino entre o mundo conhecido e um além do nosso entendimento. Essas lembranças, embora difusas, eram marcadas por encontros que desafiavam a lógica convencional. O homem que desapareceu na casa de farinha, a criança solitária no quintal que só ele via, e a moça de vestido florido, cuja presença se tornou invisível com o tempo. Cada um representava um vislumbre de um universo paralelo, onde almas do passado e dimensões desconhecidas se entrelaçavam brevemente com o nosso.